Uma das mais marcantes mudanças que línguas sofrem enquanto evoluem é a mutação fonética, ou seja, como os sons que formam a língua se modificam. Dois fenômenos desse tipo, lenição e fortição, eu abordei num vídeo anterior. Aqui a gente vai falar de mais dois outros fenômenos, assimilação e dissimilação. A assimilação corresponde a um fenômeno que torna dois sons mais similares entre si. Dissimilação, no sentido oposto, corresponde a um fenômeno que torna dois sons menos similares entre si. Mas o que exatamente significa ficar mais ou menos similar? Bom, significa que alguma característica daquele som é modificada para se tornar igual ou diferente de outro som. Essas características podem ser coisas como nasalidade, vozeamento, local de articulação, maneira de articulação, arredondamento, entre outros. Também é importante deixar claro que a assimilação pode ocorrer nos dois sentidos. Um som pronunciado primeiro pode ser alterado por um que venha depois, quando o fenômeno então é chamado de assimilação ou dissimilação regressiva. Ou o som que vem depois pode ser afetado pelo que venha antes, o que caracteriza assimilação ou dissimilação progressiva. Vamos começar falando dos tipos de assimilação. Um dos tipos mais comuns é a nasalidade. Um som nasal geralmente acaba fazendo com que outro som nas proximidades adquira nasalidade também. Por exemplo, uma consoante nasal costuma fazer com que uma vogal que a preceda se torne nasal também. Veja, por exemplo, uma vogal como E no inglês. Numa palavra como sit, ela não é nasalizada. Mas numa palavra como sen, ela é. Há quem argumente que esse fenômeno não poderia ser considerado um tipo de assimilação, pois essa nasalização da vogal é praticamente obrigatória. Uma vogal precedendo uma consoante nasal não tem como não ser nasalizada, considerando que o véu palatino já precisa começar a se abrir durante a pronúncia da vogal para permitir que a consoante seja nasal. A situação é um pouco diferente quando a nasalização é progressiva, já que esse fenômeno é menos comum. Um caso disso é o sundanês, onde uma consoante nasal nasaliza a vogal que vem depois dela. Exemplos são palavras como mahal e natur. Mas uma assimilação de nasalidade pode ocorrer também entre duas consoantes. Uma língua onde isso ocorre de maneira regressiva é o coreano. Uma oclusiva na coda de uma sílaba sempre nasaliza se a sílaba seguinte começar com uma consoante nasal. Por exemplo, de ot temos onman, ao acrescentar um sufixo começando com uma nasal. E provavelmente o exemplo mais famoso é o da terminação verbal smnida, onde uma oclusiva bilabial se torna uma nasal bilabial por influência da nasal que a segue. O original spnida se torna samnida. Um exemplo de assimilação progressiva pode ser visto em twi, onde o prefixo de negação nasal transforma uma oclusiva sonora que a segue numa nasal. Por exemplo, o verbo ba se torna mma, mas o verbo pé segue como mpé, sem assimilação. E seguindo com o twi, podemos abordar outro tipo de assimilação, o lugar de articulação. Note como nas duas palavras que temos aqui a consoante é bilabial, de forma que o prefixo nasal é uma nasal bilabial também. Agora, se a oclusiva é velar, como em gu, a nasal é velar também e temos ngu. Tanto a nasal fez a consoante seguinte assimilar sua nasalização, quanto a consoante seguinte fez a nasal assimilar o seu lugar de articulação. Da mesma forma, em tó, originando ntó, novamente a nasal assimilou o lugar de articulação da oclusiva que a segue. Esse tipo de assimilação do lugar de articulação por uma nasal precedente é super comum. Veja outro exemplo com o prefixo do plural da classe 10 em Zulu. A partir de upaphe, temos isimpaphe, com a nasal do final do sufixo se tornando bilabial por influência do lugar de articulação do P. E em utringo, temos isintringo, onde a articulação velar do clique causa a pronúncia velar da nasal. De longe, o tipo mais comum de assimilação de lugar de articulação é o de nasais assimilando o lugar de uma consoante que a segue. Outros casos de assimilação são menos comuns, mas ocorrem. Novamente, com o coreano, temos exemplos de uma oclusiva final assimilando o lugar de articulação de uma oclusiva que vem a seguir. Papto se torna patto. Kukpo se torna kuppo. Em geral, quando temos uma coda e um ataque interagindo, a assimilação é regressiva.
A assimilação progressiva nesse ambiente é raríssima, mas existem alguns casos, como em sânscrito, onde uma sequência como ishta se torna ishta, onde a oclusiva do ataque assimilou o lugar de articulação retroflexo da fricativa na coda. O mesmo se observa em shan-nam, se tornando shan-nam. A palatalização de consoantes antes de uma vogal anterior fechada ou uma aproximante palatal é um fenômeno de assimilação super comum. Exemplos são o inglês, onde temos use, mas usual, press e pressure. Em muitos sotaques do português brasileiro temos isso também com T e D, como em gato e gatinho, poder e pode. Veja mais sobre palatalização no vídeo específico sobre esse tema que eu já tenho aqui no canal. Vozeamento e aspiração, aspectos considerados laríngeos, já que dependem de como a glote se comporta, são outros aspectos frequentemente assimilados. Em russo, uma sequência de duas ou mais obstruentes possui sempre o mesmo vozeamento, determinado por aquela obstruente mais à frente, ou seja, é de novo uma assimilação regressiva. Exemplos são otpap, onde o T é surdo por causa do P surdo que segue, e odbabushki, onde temos um D vozeado por causa do B seguinte. Já em otmam, a assimilação não acontece porque a consoante seguinte não é uma obstruente. Em grego antigo, tanto a aspiração quanto o vozeamento eram assimilados por uma oclusiva seguida de outra oclusiva. Veja como em grapho temos uma oclusiva surda aspirada. Em gegraptai, ela perde a aspiração por assimilação dessa característica a partir da consoante seguinte. Já em grabden, a consoante se torna tanto vozeada quanto perde a aspiração por ser seguida de uma oclusiva sonora não aspirada. Uma assimilação pode ser completa também, onde um som se torna idêntico ao outro, absorvendo todas as suas características. Um belo exemplo disso é o artigo definido al em árabe. Quando ele é seguido de outra consoante coronal, ele se torna idêntico a essa consoante. Al-shams, por exemplo, se torna ash-shams. Al-dar se torna ad-dar. Mas al-kitab não muda, pois a consoante seguinte não é coronal. A assimilação também pode acontecer entre dois sons que não são adjacentes. Esse tipo de assimilação é chamada de harmonia. O tipo mais famoso de harmonia é a harmonia vocálica. Mas esse tipo de assimilação vai ter um vídeo só para ele, então se inscreva no canal para não perder quando sair. A harmonia consonantal inclui diversos tipos. Um tipo é a harmonia em relação a vozeamento, como vemos em gizim. Uma consoante sonora numa palavra sonoriza outras consoantes que apareçam antes dela na palavra. Por outro lado, uma consoante surda não ensurdece outras anteriores. Assim, quando temos consoantes dos dois tipos numa palavra, elas só seguem coexistindo se a primeira for sonora e a segunda surda. Palavras com uma surda seguida de uma sonora não são possíveis. Outro tipo de harmonia comum é a harmonia coronal, onde consoantes coronais, geralmente fricativas e africadas, precisam compartilhar o mesmo local de articulação na palavra. A gente pode ver isso em tashtan, uma fricativa coronal, que pode ser dental, alveolar ou pós-alveolar, vai ser obrigatoriamente dental se houver outra fricativa ou africada dental na palavra, e obrigatoriamente pós-alveolar se houver outra fricativa ou africada pós-alveolar na palavra. A forma alveolar é a básica, que vai ocorrer em todas as outras situações. Bom, acho que já dá para ter uma ideia de como a assimilação funciona, né? O que se pode concluir sobre a assimilação é que ela é mais frequentemente regressiva do que progressiva, as codas assimilam características de ataques mais do que vice-versa, e prefixos e sufixos assimilam mais que a raiz. No geral, processos de assimilação costumam surgir como uma maneira de suavizar a transição entre dois fonemas. Você pode ler mais detalhes sobre diferentes tipos de assimilação nas referências na descrição do vídeo. Agora vamos falar de dissimilação. Um exemplo famoso de dissimilação é encontrado no latim. O sufixo alis, que forma adjetivos, é usado em muitas palavras, como animalis, naturalis, idealis, equalis. Mas se o radical possui um L, o L dentro do sufixo se torna um R por dissimilação. Então temos solaris e não solalis, e lunaris,
militares, vulgares, etc. No entanto, se houver um R no radical entre o L e o sufixo, a dissimilação não acontece. É o caso, por exemplo, em lateralis, liberalis, literalis, fulguralis. No entanto, existem várias exceções onde aris seria esperado, mas encontramos alis, como em fluvialis, labialis, letalis, legalis. Realmente não sei se existe alguma explicação para esses casos. Esse tipo de dissimilação é chamado de dissimilação de lateral, pois se trata de uma consoante lateral que muta para outro tipo de consoante. Da mesma forma, a gente pode ter dissimilação de rótica, onde uma consoante do tipo R se transforma em outro tipo. No georgiano, vemos um caso assim com o sufixo uri, que funciona basicamente como o caso do latim, mas ao contrário. Temos palavras como polonuri e somhuri. Agora, se houver um R no radical, o R do sufixo é dissimilado para um L. Suruli e prussiuli, por exemplo. Mas, novamente, se houver um L entre o R do radical e o sufixo, a dissimilação é barrada. Por isso temos afstraluri e cartluri. Outra característica com um fenômeno de dissimilação rótica é yimas. Nela temos o sufixo ara, como em tuacara. Agora, se houver outro R na sílaba imediatamente anterior à sílaba onde o R do sufixo fica, o R do sufixo sofre dissimilação para um T. Então temos, por exemplo, a prata, em vez de a prara. Mas se houver um R em outro lugar da palavra que não seja na sílaba imediatamente anterior, a dissimilação não acontece, como em campracara. Dissimilação de labial ocorre quando uma consoante labial muda seu local de articulação para outro por causa da presença de outra consoante labial nas proximidades. Em Tachelit, temos o prefixo am, que marca o realizador de uma ação do verbo, como em amlas e amagur. Agora, se houver uma consoante bilabial em qualquer lugar do radical, o M do prefixo se torna um N, como em anbur e anrazum. De forma similar, dissimilação de coronal acontece quando uma consoante coronal muda seu local de articulação para outro pela presença de outra coronal nas proximidades. Isso é atestado em apenas uma língua no mundo, Dakota, em casos de reduplicação. Exemplos sem afetação são tchekcheka, chapchapa, testiza, kushkuja. Agora, se uma coronal oclusiva, africada ou nasal acaba em contato com outra consoante coronal que vem em seguida, elas se dissimilam para virar um K, como em suksuta. O original seria sutsuta, mas como o T entrou em contato com outra coronal, ele mudou para K, suksuta. Em jagjata, temos a mesma coisa. O T final entrou em contato com outra coronal e, como consequência, mutou para um K. Mas como o K está em contato com uma consoante sonora, ele se tornou sonoro também. Então aqui vemos dissimilação e assimilação ocorrendo ao mesmo tempo. O T dissimilou para K por influência da coronal já e assimilou para G por influência da sonora já. Em Nignina, também vemos os dois fenômenos de assimilação e dissimilação interagindo. E por fim, Tektecha é mais um caso de dissimilação para K. Dissimilação de vozeamento ocorre quando uma consoante perde ou ganha vozeamento por influência de outra. Vemos isso em muitos casos de reduplicação durante a evolução do japonês. Tokitoki se tornando tokidoki, pitopito se tornando pitobito ou hitobito em japonês moderno. A dissimilação pode afetar vogais também. Em Kulivil, o prefixo n ocorre com uma vogal fechada, a, se a vogal seguinte é aberta, que pode ser A, E ou O. É o que vemos em Namato e Nagor. Agora, se a vogal seguinte é fechada, ou seja, A, I, U, o prefixo muda para Na, com vogal aberta, como em Navis, Nahamar, Nahut. A dissimilação também pode ocorrer de forma mais esporádica, afetando apenas uma palavra aqui e outra ali numa língua, sem ser algo tão previsível. Exemplos são palavras em latim como meridies, por dissimilação de um original medidies, e cairuleus, por dissimilação de um original cailuleus.
Na evolução do espanhol, uma sequência M-N sofreu dissimilação de nasalização, com o N se tornando um R, como em nomne se tornando nombre e femna se tornando femra. Uma dissimilação similar ocorreu em anma, se tornando alma, onde nesse caso o N dissimilou para L. Você pode encontrar mais informações sobre dissimilação na referência nos comentários também. O que a gente pode concluir em geral sobre dissimilação é que ela parece ocorrer com frequência similar de forma progressiva ou regressiva, diferente da assimilação que é muito mais comum de forma regressiva. Ela também é bem mais comum em sons não adjacentes que em sons adjacentes. Em geral, ela é um fenômeno bem mais esporádico que a assimilação, e as causas de sua ocorrência ainda são bastante debatidas e poderiam originar um vídeo só para falar delas. Mas, de qualquer forma, você já tem uma noção de como a assimilação e dissimilação funcionam. São fenômenos importantes para considerar ao criar, por exemplo, uma conlang e evoluí-la para formas posteriores. E mais vídeos sobre evolução fonética estão planejados para o canal. Então, se você quer aprender mais sobre isso e sobre vários outros aspectos de línguas e linguística também, se inscreva no canal e ative as notificações, pois toda semana tem vídeo novo. E considere fazer uma pequena doação para ajudar o canal a se manter e a crescer. O tempo que eu dedico para produzir esse material de linguística é imenso e o retorno financeiro é nulo, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Ou, se você não puder ajudar financeiramente, ao menos ajude o canal a crescer aumentando o engajamento com sua curtida, comentários e compartilhamentos. Isso é de graça e também ajuda bastante. E também tem meu Instagram para você seguir e ter acesso a conteúdo adicional de vez em quando. Obrigado e até a próxima!